Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o apoio às comunidades em situações, infelizmente, tão frequentes de calamidades. Aliás, no mundo todo, os extremos climáticos estão ficando cada vez mais intensos, mais fortes. São secas, chuvas excessivas e o Brasil não está distante disso. Como atuar junto às famílias que, de uma hora para outra, perdem tudo? É sobre isso que nós falamos no programa Sociedade Solidária, recebendo hoje a Aline Rosa, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado de São Paulo. Vai compartilhar conosco a experiência dessa organização, já famosa em todo o mundo pela sua ação nesses momentos de desastre e de calamidades. Bom, primeiramente agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade, nós aqui compartilhamos também desse sentimento, é uma vocação da LBV a atuação nesses momentos de grande sofrimento. Queremos dizer para vocês que vocês são sempre muito bem-vindos a essa casa. Obrigada, Daniel. Nós que agradecemos a presença no programa e a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente então, um pouco da história mesmo da Cruz Vermelha e como essa organização chega aqui no Brasil. A Cruz Vermelha é uma organização internacional, né, que nasceu em Genebra. No ano passado, nós completamos 150 anos de trabalho humanitário. Aqui no Brasil, ela chegou no Rio de Janeiro, em 1910, mais ou menos. E foi um marco, né? A partir daí, vários estados trouxeram a Cruz Vermelha para melhorar a situação e a ajuda humanitária naquela região. Aqui em São Paulo, a gente nasceu em 1912 por uma médica belga, Maria Renaud. Ela trouxe tanto uma escola de enfermagem, né, que na época formava também médicos, o que era muito incomum, era inédito aqui em São Paulo. E assim fomos nascendo, com o hospital infantil na década de 70, era um hospital público que a gente tinha na nossa sede, que fazia só atendimento para crianças, o primeiro hospital infantil da América Latina. Depois disso, no nosso terreno surgiu também o Hospital dos Defeitos da Face, que existe até hoje. Era um hospital da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hoje é um hospital da Cruz Vermelha, que faz, além dos atendimentos particulares, atende também na área social, tem alguns atendimentos sociais na parte de bucomaxilo, cirurgia de lábio leporino, na parte de queimados, cirurgias reparadoras. Então, é um hospital muito importante, que muita gente conhece. E hoje a gente tem também o Centro Formador da Cruz Vermelha, que é uma escola que forma técnicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, estética e segurança no trabalho, radiologia. Tem uns cursos muito bons, serve como uma atividade e meio para que a gente consiga desenvolver os nossos projetos sociais. É interessante que você destacava que a Cruz Vermelha, ela nasce na Suíça, num continente que, ao longo aí desses últimos 100 anos, passou por várias guerras. E aqui no Brasil, a ação dela, então, assume outras características. Sim, apesar de termos atuado, né, termos enviado enfermeiras para a Segunda Guerra Mundial, de termos esse marco, né, sempre fica essa característica de guerra. Aqui no Brasil, o nosso foco é desastres, né? A Cruz Vermelha Mundial, ela é separada também. Existe o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é mais voltado para a guerra, para os conflitos armados, para a defesa do direito internacional humanitário, e existe a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Ambas fazem parte do Movimento Internacional da Cruz Vermelha, do qual nós fazemos parte aqui em São Paulo. Porém, a federação, ela é mais voltada para desastres. Ela surgiu da necessidade de atendimento em catástrofes. E no caso, falando sobre atendimentos em catástrofes, que seria a principal linha de atuação, digamos assim, da Cruz Vermelha aqui no Brasil, quais têm sido as experiências de vocês, especialmente aqui no estado de São Paulo? Acho que a nossa primeira grande experiência atual foi Santa Catarina, né? Eu não sei se você se recorda, mas em meados de 2008 Sim. teve uma enchente de grandes proporções no sul e nós atuamos com o envio de donativos. Então, a gente enviou mais de 800 toneladas de alimentos, roupas, itens de higiene pessoal. E aquilo fez com que houvesse a necessidade de nos reinventarmos. A gente percebeu que essas catástrofes ficariam cada vez mais constantes e a gente precisava ter um corpo de voluntários atuante, um corpo de voluntários treinados para participar desse tipo de desastre, né? Inclusive, a gente falou especificamente sobre essa realidade de Santa Catarina aqui no programa Sociedade Solidária, uma ação também onde a Legião da Boa Vontade teve uma atuação bastante forte. Aqui numa edição,
conversamos com o maestro Daniel Bortolossi, que desenvolveu uma campanha, vários concertos beneficentes, justamente para arrecadar fundos para a construção e reconstrução, na verdade, do hospital da região, que era um hospital de referência e que foi bastante afetado. Então, há essa outra face também das calamidades. Além delas vitimizarem as famílias que perdem tudo, elas acabam também com a própria infraestrutura dos municípios, das regiões, para atender às necessidades básicas da população. E diante de desafios tão grandes como esse, queria entender como funciona, então, passo a passo, essa atuação da Cruz Vermelha para conseguir agir num momento de necessidade e de urgência, né, que as calamidades impõem sobre nós. Elas não avisam dia, não avisam horário, do nada você tem que tirar uma grande força de mobilização para atender a população. Como é que é isso no dia a dia? Nós temos uma equipe de voluntários chamada Socorro e Desastre, e essa equipe é dividida em 3 vertentes. A primeira é a equipe de resposta a desastre, são voluntários socorristas que são capacitados na Cruz Vermelha com um curso de mais de 300 horas, e o papel dele é ir até a região que foi afetada e fazer primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, ser um auxiliar de bombeiro, defesa civil e etc. A próxima equipe é de logística, que é uma equipe que fica responsável por cuidar das doações. Se a gente chega num local, numa cidade acometida por desastres, essa equipe vai até o abrigo, vai cuidar daquele abrigo, ensinar as pessoas que estão lá como fazer o armazenamento dos alimentos, a distribuição das marmitex, o que ele tem que fazer para que aquelas pessoas que estão vivendo ali em situação temporária fiquem o mais confortável possível. Tá? Então, esse é o papel da nossa equipe de logística. E a gente tem a equipe de prevenção a desastres, que atua antes nas comunidades que a gente já sabe que vai acontecer o desastre. Aqui em São Paulo nós temos várias, como o Jardim Pantanal, e atua também na hora da calamidade. Ela vai orientar sobre possíveis doenças, sobre possíveis surtos, como de dengue, febre, outras coisas que vêm junto com uma situação de desastre. Agora a gente está treinando uma equipe de voluntários psicólogos para fazer a parte de atendimento psicossocial numa situação de desastre, o que é muito importante. Acabamos de voltar de Itaoca, aqui em São Paulo, e a gente percebeu como a presença da voluntária fez a diferença na região. Várias pessoas que tinham perdido seus entes, pessoas que tinham perdido sua casa, pessoas que passaram por aquele trauma, procuraram espontaneamente a voluntária para conversar, para saber o que elas podiam fazer, para desabafar, e isso é muito importante numa situação de desastre. E, além dos adultos, temos ainda as crianças, né? No caso de Itaoca, por exemplo, a Legião da Boa Vontade está mobilizando agora doações de materiais escolares. Quer dizer, elas têm uma rotina, de repente essa rotina é interrompida e elas, depois de muito tempo, vão voltar para as aulas, vão voltar para uma rotina normal e tem menos recursos até elas, psíquicos, para poder suportar uma calamidade como essa, né? Como é que é esse apoio às crianças, por exemplo? Então, na Itaoca, existiam crianças no abrigo que nós estávamos atendendo e a abordagem da psicóloga foi trabalhar com a distração. Por meio de desenhos, as crianças mostravam o que elas estavam sentindo, como elas estavam. E aí a psicóloga tinha uma abertura para conversar com elas e entender o que elas estavam passando, pelo que elas demonstravam. Então, é um trabalho muito interessante, está nascendo agora, né, aqui na Cruz Vermelha de São Paulo, e a gente quer ter uma equipe bem forte, bem consolidada para fazer um trabalho legal nessa área. Bom, daqui a pouco a gente vai conhecer melhor sobre o funcionamento desse trabalho, como é que preparar os voluntários para situações de dificuldade que eles vão se deparar, que não são nada fáceis. Sim. E a gente fala também sobre esse trabalho de prevenção. Você mencionava na entrevista a realidade do Jardim Pantanal, é um bairro localizado na zona leste da cidade de São Paulo, muito próximo ali do Rio Tietê, numa região em que todos os anos as enchentes são uma fatalidade. Como é que é trabalhar a prevenção nesses casos? Que tipo de orientação se dá às famílias? Certamente você que está nos acompanhando também conhece uma realidade assim, de famílias, comunidades que estão em regiões de grande risco. E a gente conversa sobre isso no próximo bloco. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje a Aline Rosa, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado de São Paulo. Nós vamos para o breve intervalo e já voltamos.